A gente sempre fala sobre a obra de Jesus Cristo, né? É o pilar da fé cristã. Mas já parou para pensar que essa obra tem fases? Dimensões diferentes? Pois é exatamente isso que a gente vai explorar agora, analisando as três grandes dimensões da missão do Filho, usando como nosso guia o livro A Santíssima Trindade. E só para deixar claro, toda essa nossa conversa é baseada no capítulo 7 deste livro do Douglas Batista. A ideia é mergulhar nos conceitos que o autor traz de um jeito bem claro e bem fiel ao que ele escreveu. Então, o nosso roteiro aqui vai seguir uma jornada em 3 atos, tá bem? Primeiro, a gente desce com Cristo na humilhação voluntária. Depois, a gente foca no ponto central, que é a obra redentora. E para fechar, a gente sobe com ele na exaltação gloriosa. Vamos nessa? Vamos lá. Nosso primeiro ponto, a humilhação voluntária. E o que é isso, afinal? Pensa assim, a vinda de Cristo ao mundo não foi um acaso, não foi um plano B. Foi uma decisão consciente, uma descida motivada por um amor imenso. É aqui que toda a história começa a se desenrolar. E para a gente conseguir captar a profundidade dessa humilhação, tem uma palavrinha grega que é chave. Froneu. E olha, isso aqui não é só um sentimento que vem e vai, sabe? Não. Froneu é um jeito de pensar, é uma disposição da mente, uma atitude de vida. É por isso que se fala tanto em ter a mente de Cristo. É adotar essa mesma disposição de humildade. E aqui a gente vê um contraste que é absurdo. De um lado, o primeiro Adão, que tentou subir, quis ser como Deus, buscando a própria glória. Do outro lado, Cristo, o segundo Adão, que, já sendo Deus, fez o exato movimento contrário. Ele se esvaziou e se preocupou com os outros. É uma inversão total de lógica, né? Esse movimento de renúncia tem um nome técnico na teologia, kenosis, que significa esvaziamento. Agora, um ponto fundamental aqui. Isso não quer dizer que ele perdeu a divindade. Jamais! Cristo nunca deixou de ser Deus. A kenosis foi sobre abrir mão voluntariamente de usar todos os seus direitos e sua glória. Tudo por um propósito muito maior. E essa humilhação não foi um evento único. Foi um processo, uma descida em etapas. Pensa numa escada para baixo. Primeiro degrau, a encarnação, quando ele vira um de nós. Segundo degrau, a vida de servo, vivendo em total submissão. E o último degrau, o mais fundo de todos, a morte na cruz. Cada passo foi mais fundo na obediência. O apóstolo Paulo resume isso de um jeito que chega a arrepiar. A obediência não parou na morte, mas foi até a forma mais vergonhosa e cruel de execução daquela época. A morte de cruz. E isso só mostra a profundidade do sacrifício. Ok, a gente viu a descida. Mas por quê? Qual o propósito disso tudo? É aqui que a gente entra na segunda parte, a obra redentora do Filho. É nesse ponto que o sacrifício se torna o evento que muda absolutamente tudo na história. Para a gente ter uma noção do impacto do que Cristo fez, vale a pena olhar para o sistema antigo. Os sacrifícios com animais precisavam ser repetidos sempre. Era uma solução temporária, uma sombra. O que Cristo fez foi definitivo, um sacrifício único, com seu próprio sangue, que garante uma redenção real e para sempre. E tem uma palavra grega que define perfeitamente esse sacrifício, apax. Ela significa, literalmente, uma vez por todas. Acabou. Isso reforça a ideia de que a obra de Cristo na cruz é final, completa e mais do que suficiente. Não precisa e nem pode ser repetida. Tá, mas como isso funciona na prática? Pelo princípio da substituição vicária. O nome parece complicado, mas a ideia é bem simples. A palavra vem do latim vicarius, que quer dizer em lugar de outro. Cristo, o perfeito, tomou o lugar dos pecadores, recebendo a punição que era devida a eles. Ele foi o substituto perfeito. E olha como o livro de Hebreus amarra isso de forma poderosa. Foi um evento único, no momento certo da história, com um propósito claríssimo: aniquilar o poder do pecado. Missão cumprida. Mas a história não podia terminar na cruz, né? Porque depois da descida mais profunda, vem a subida mais gloriosa. Agora a gente vai para o terceiro e último ato, a exaltação gloriosa do Filho, a ascensão dele ao lugar de soberania total. Para descrever essa exaltação, a Bíblia usa uma palavra grega potentíssima, hiperupsosa. Não é só exaltar, é como superexaltar, exaltar ao máximo. Indica uma elevação a uma posição única, sem comparação, como recompensa pela sua obediência perfeita. E o que é essa exaltação significa na prática? Bom, ele foi recebido à destra do Pai,
um lugar de máxima honra e autoridade. Recebeu o nome que está acima de todos os nomes. Exerce hoje soberania universal sobre tudo e, como promessa futura, retornará em glória. E essa soberania toda leva a um ponto inevitável. Um dia, todos, sem exceção, vão reconhecê-lo. Só que existem duas maneiras disso acontecer. Para quem crê, será uma confissão voluntária, cheia de alegria. Para quem o rejeitou, será compulsória, um reconhecimento forçado diante da sua autoridade inegável. E esse versículo de Filipenses amarra tudo. Ele começa com o pelo que, ou seja, por causa disso. Por causa da sua humilhação e obediência, Deus o exaltou soberanamente. A exaltação é a resposta divina ao sacrifício voluntário do Filho. E com isso, a gente fecha o ciclo completo, da humilhação para a redenção e da redenção para a glória. O que a gente vê é uma obra completa, suficiente e gloriosa. A reflexão que fica é: se a obra de Cristo está completa, qual é a nossa resposta a essa verdade?